Boa tarde, gente. Hoje, dia 14, né? Isso, 14 de julho, nossa aula de língua portuguesa será do conteúdo que está na página 98 do livro de português, tá? Conteúdo por nome de homônimos, parônimos, sinônimos e antônimos. Vamos aprender um pouco sobre cada um deles, tá? Parônimos. O que são parônimos? Para iniciarmos, são palavras com escrita e pronúncia parecidas, mas com significado ou sentido diferentes. Tá? Por exemplo, o homem fez uma bela descrição da mulher. Outro exemplo aqui, né? Use a sua discrição, José. Observem, essas palavras, descrição e discrição, são palavras que, ortograficamente, né, na escrita, são bem parecidas. A única diferença é que uma é com dé e outra é com di, não é isso? Então, essa pequena diferença de uma letrinha modifica totalmente o significado da palavra, certo? Ó, o homem fez uma bela descrição da mulher. O que ele quis dizer? Que o homem falou bem da mulher, né? Falou todas as características boas da mulher. Agora, use a sua discrição, José. Significa o quê? Que era para José ser discreto. Entenderam? Ser cauteloso, discreto. Não chamar a atenção. Entenderam? Perceberam que é bem diferente? São palavras que são escritas, parecido, mas que o seu significado é diferente, tá? Agora, vamos entender o que são homônimos, tá? São palavras com escrita ou pronúncias iguais. Observem, iguais. Mas o sentido também vai ser diferente. A diferença aqui de parônimo para homônimos são que, no parônimo tem uma certa diferença. Nem que seja só uma letrinha, mas tem uma certa diferença. Aí o sentido muda, né? O significado muda. Agora, no homônimo, não tem diferença nenhuma na escrita. É da mesma forma que se escreve. Porém, o significado vai ser diferente. Como assim, tia? Você vai ter que analisar o contexto, ou seja, a frase em que a palavra está inserida. Por exemplo, a manga está uma delícia. Que manga é essa que está uma delícia? Que ele está se referindo? Alguém? A manga de comer. Isso, a manga fruta, né? E aqui na outra frase, a manga da camisa ficou perfeita. Que manga é essa? A manga fruta? Da camisa. A manga, o pedaço de tecido da camisa, não é isso? Então, observaram que aqui no homônimo são palavras iguais, né, escritas iguais, porém o sentido é diferente de acordo com a frase que a palavra está inserida. Tudo bem? Próximo. Existem, gente, 3 tipos de homônimos. Esse último que a gente viu, tá? Existem 3 tipos. Vamos entender quais são eles. O primeiro tipo de homônimos são os homônimos perfeitos. Ou seja, são aquelas palavrinhas que têm a escrita, né, a grafia e o som igual, ou seja, são escritas e o som também sai igual. Por exemplo, banco, banco. Vou pegar dinheiro no banco. Isso aqui é o banco de dinheiro. E o banco quebrou. Isso aqui é referente ao assento, né? O local de sentar. Perceberam? Então, é escrito igualmente
e o som também é igual. Então, esse aqui são os homônimos perfeitos, tá? Agora, o segundo tipo de homônimos são os homônimos homógrafos. Homônimos homógrafos. São iguais apenas na grafia, ou seja, apenas na escrita, e diferentes na pronúncia, na hora de se falar é diferente. Como assim, tia? Eu estou vendo tudo igual, mas observem, olha, ao lermos as frases. Eu começo a trabalhar em breve. O começo do filme foi diferente. Perceberam? Em um, o som do E é aberto e em outro, o som do E é fechado, não é? Um a gente lê como se tivesse um acento agudo e o outro a gente lê como se tivesse o acento circunflexo. Olha, eu começo a trabalhar em breve. O começo do filme foi diferente. Perceberam? Então, esse tipo de homônimo aqui, em que a grafia é igual, né, a escrita é igual, porém o som é diferente, a gente chama de homógrafo, tá? Homônimos, homógrafos. E o terceiro tipo de homônimos são os homófonos. É diferente. Homógrafos para homófonos. Vamos entender quais são os homófonos. São os que são iguais na pronúncia e diferentes na escrita, ou seja, o contrário daqui do homógrafo, né? Certo? É de igual na pronúncia, né? Na hora de se falar e diferente na hora de se escrever. Observem, a cela do presídio está lotada, a cela do cavalo está velha. Percebe-se que a cela aqui, cela de presídio, se escreve com C, né? Que vem de grade, preso. E a cela do cavalo, que é um objeto de montaria, né? De se colocar no cavalo, se escreve com S, perceberam? Porém, a pronúncia é igual, a fala é igual, tá bom? Então, esses em que se pronuncia igualmente e se escreve diferente são os homônimos homófons, tá? Agora, o que são sinônimos? Né? O que são sinônimos, tia? São palavras que possuem significados próximos ou semelhantes, tá? Ou seja, são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado ou um significado parecido daquela outra palavra. Por exemplo, casa, um sinônimo de casa, lar, moradia, residência, um sinônimo de longe, distante, um sinônimo de, vamos ver, de alegre, felicidade, entenderam? Então, sinônimos são palavras que possuem significados iguais ou parecidos, tá? Observem que aqui nós temos sobre os sinônimos. Os sentidos dessas palavras são próximos, mas não equivalentes. Dificilmente encontramos um sinônimo perfeito, uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que a outra. Olha só. Não significa dizer que não existem, né? As palavras que tenham o mesmo significado, existem. Porém, os sinônimos, geralmente, eles são encontrados com sentido semelhante, parecido, mas não extremamente iguais, tá bom? Não significa que não exista, né? Mas a maioria deles são de sentidos parecidos, tá bom? Agora, por último, nós temos os antônimos. O que são antônimos? São palavras que possuem significados opostos. Vamos desativar o microfone, por favor.
São palavras que possuem significados opostos, contrários. Por exemplo, o antônimo de mal com L, bem. O antônimo de claro, escuro. O antônimo de dia, noite. O antônimo de alto, baixo. O antônimo de magro, gordo. O antônimo de estreito, largo, de alto, baixo, de grande, pequeno, entenderam? Então, antônimos são palavras contrárias, tá? Então, aqui, relembrando, antônimos são palavras contrárias, sinônimos, né? São palavras que têm sentido parecido, né? Sentido parecido, como o sinônimo de casa, moradia. Aí nós temos os homônimos, que existem 3 tipos, né? 3 tipos de homônimos. Os homônimos perfeitos, que são aqueles que são escritos e falados igualmente. Os homônimos homógrafos são aqueles que são iguais na escrita e diferente na fala. E os homônimos homófonos, que são falados igualmente, mas escritos de forma diferente. E por último, né, que foi o primeirinho que a gente viu, os parônimos, que, relembrando, são o quê? Palavras que a escrita e a pronúncia são parecidas, mas que sempre o seu sentido é diferente, certo? Espero ter ajudado e obrigada pela atenção. Agora eu pergunto, houve alguma dúvida? Quem estiver com alguma dúvida, somente quem tiver, vai se manifestar agora perguntando, tá bom? Alguém, gente? Tudo bem? Conseguiram entender? Tudo tranquilo? Ótimo. Pois bem, já que nós conseguimos entender, agora vocês aguardem que eu irei mandar o vídeo, tá? Para quem não pôde participar ou quem entrou já no finalzinho da aula, e mandarei as atividades, tá certo? Beijo, tchau. Tchau.